Qual que é o seu nome completo e profissão, por favor? Na verdade, eu me chamo Elisene, né? Lopes Coelho. Mas todo mundo sempre me chamou de Lili. Então, agora com a profissão de organize, né? Eu adotei o Lili, né? Como nome para a profissão e tudo mais, fica mais fácil. E já tem quase um ano que eu me tornei organize, aí eu venho estudando e lendo muito sobre o assunto. Você atende clientes aqui em Patinga mesmo? Qual é a sua origem? Eu morava em Belo Horizonte, né? Estou residindo aqui em torno de 4 anos, mas eu atendo em 2 modalidades. Eu atendo na modalidade presencial e também atendo online, né? Se a pessoa que são as consultorias que a gente faz nessas 2 vias, né? Tanto online quanto presencial. Você fala sobre a questão da organização como até um processo de saúde mental, né? Como que essa organização ela pode interferir positivamente na vida das pessoas? Então, a gente observa que a organização ela cabe em tudo. Você vê que uma pessoa, um funcionário, vamos citar um exemplo prático, né? Uma mesa de trabalho desorganizada. A pessoa acaba, um papel que bagunça, que ela deixa de encontrar, isso afeta na qualidade do trabalho dela, no andamento do trabalho dela. Então, assim, quando a pessoa está organizada, ela já sai de manhã, já com todo o dia dela planejado, que entra também, dentro da organização, entra muito também a questão do planejamento, que a pessoa já vai dormir deixando uma cozinha arrumada, deixando a roupa que ela vai usar no dia seguinte previamente organizada, para que no dia seguinte isso tudo já esteja, né, adiantado, para que ela ganhe mais tempo. Mas num mundo corrido, igual esse que a gente tem vivido, como que é possível organizar uma rotina com planejamento e sem deixar de lado os compromissos? Às vezes, né, dependendo das pessoas, vão pensar, é um pouquinho difícil. É um passo de cada vez, né? É igual eu falei, uma cozinha que você dorme com ela já organizada, isso te adianta para o dia seguinte você poder tomar um café da manhã. Que às vezes as pessoas não têm tempo de sentar com o filho, né? Bater um papo com o marido, conversar outros assuntos. Se você deixa uma roupa previamente separada, isso também já facilita. Se você vai organizando no dia a dia uma gaveta, a gaveta da cozinha, a gaveta de uma cômoda, gradativamente você vai ganhando tempo. Então chega um determinado momento que você já vai estar com praticamente a sua casa toda organizada, você não vai ter esse estresse de já acordar pensando no que você vai vestir, no que vai fazer, você já sai de manhã, você consegue tomar um café, você consegue bater um papo com a família, ou reunir ali alguns minutos com a família, porque você já está com a sua vida organizada. Em tempos de Covid, que as pessoas estão mais em casa, tem uma rotina um pouco mais de aglomeração, né? O pai, o filho, como que o planejamento pode ajudar também em tempos de pandemia? Esse é um assunto bastante importante, né? Porque em tempos de pandemia, que as famílias estão mais reclusas, o contato com um e outro é maior, porque a maioria das vezes a maioria fica fora. É importantíssima essa organização, ter os momentos determinados, né? Para que se faça tudo. Manter essa questão manter a casa organizada, roupas organizadas, documentos organizados, para que você tenha mais tempo e ganhe esse espaço com a família, né? Se está tudo organizado. Em tempo de pandemia, a organização é importantíssima, porque, veja bem, você imagina você, uma família aí de 4 pessoas, né? 2 filhos, uma mãe, um pai, com uma casa toda desorganizada, sapato para todo lado. Então, assim, fica mais difícil, até mesmo para manter esse equilíbrio familiar, para manter esse nível de estresse baixo, né? Que a gente sabe que quando a família reúne, é muito tempo junto. Então, quando está organizado, até nisso, a organização é importante, que mantém o nível de estresse, mantém essa tranquilidade no lar. E você avalia que o seu trabalho tem sido mais demandado nos últimos tempos? As pessoas têm aderido mais ao Organizer? Sim, vem crescendo bastante, né? Inclusive no Vale do Aço, se eu não estiver enganada, nós já estamos em torno de entre 13 e 15
Nós, num grupo fechado que a gente tem, nós já somos 13, então deve ter mais algumas aí, em torno de 15 organize no total. E vem crescendo muito, né? Eu acho que até por essa necessidade, porque as pessoas estão vendo mais essa necessidade de se manterem organizadas, de terem mais tempo. E agora com a pandemia, inclusive, as pessoas estão vendo a necessidade de estar mais com a família, né? Esse momento da gente partilhar mais com a família. E quando você está organizado, e a organização, assim, eu falo no mais família, porque a Organize, ela entra, na verdade, em todos os quesitos, né? Porque a gente organiza vários departamentos, a gente organiza vários setores, mas o residencial é o que mais a gente faz, assim. Então, com a pandemia, as pessoas acho que estão vendo mais a necessidade de organizar, de ter mais tempo para curtir a família, para amar a família. Então, assim, a organização entra, assim, nesse quesito. E essa desorganização, ela pode trazer que tipo de benefício para a vida da pessoa? Então, a desorganização, um dos pontos que ela traz, a questão do estresse, ansiedade, a desorganização, ela causa tudo isso na pessoa, entre outros tantos, né? A gente sabe a questão das pessoas que têm o problema de os acumuladores, né? São aquelas pessoas que acumulam itens e itens. E isso a gente também uma forma de desorganização. Então, na organização, e muitas vezes na casa da gente, a gente às vezes guarda itens quebrados, estragados, roupas rasgadas, coisa que a gente nem está usando e a gente fica guardando e acumulando. E essas coisas, ela traz uma energia ruim para a casa da gente e afeta muito, até questão de brigas. Quem aí, qual a mãe que nunca entrou numa casa de um adolescente que o quarto tá bagunçado e que a mãe fica brava e fica estressada? Então, assim, a organização, ela causa o estresse, ela causa a baixa autoestima, a pessoa fica com a estima baixa, né? De ver aquela casa. A casa desorganizada, ela traz uma poluição visual. Então, você chegar num ambiente, numa casa onde tem roupas para todo lado, sapato, objetos, ela causa uma poluição visual, que nada mais também vai trazer o quê? Um cansaço mental e vai uma coisa puxando a outra, o estresse, a pessoa fica com autoestima baixa e por aí vai. É possível ser organizado sem ter dinheiro? É possível ser organizado sem ter dinheiro. Hoje algumas pessoas falam, a organização é cara, mas existem várias formas de você se organizar, inclusive, né, as Organize. No canal da gente, nas páginas, a gente coloca muita coisa gratuita que a pessoa pode usar para se organizar. E a organização, ela não deve ser feita hoje de uma hora para outra. Quando a gente vai na casa do cliente, a gente faz essa organização, né, em 2 dias, uma semana, depende da quantidade que a gente vai executar. Mas a pessoa, ela não precisa fazer tudo isso em 1 dia, em 2 dias. Ela pode fazer gradativamente, né? Organiza uma coisa hoje, uma coisa amanhã, até que tudo se torne organizado. Essa organização, ela vai desde uma gaveta de roupa íntima até o quê? Essa organização, né, dentro de uma residência, ela vai desde a área de serviço até a gaveta de uma peça íntima. Então, a gente organiza tudo se for da vontade do cliente. A gente passa pela cozinha, pelos quartos, documento, né? Às vezes a pessoa tem a questão de documento, muitas contas, então a gente faz todo esse trabalho, né, de organizar tudo até documentação completa, desde a área de serviço até documentos. Quais são os outros setores que você trabalha, empresarial? Como que funciona isso? A gente divide por nichos, né? Então, assim, eu optei por trabalhar com residências, né? Como a minha vida toda eu já tive mais essa questão voltada, então eu optei por trabalhar no nicho residencial, organizo pets, faço pré e pós-mudança. Então, quando a pessoa vai mudar, a gente prepara a mudança, leva até a casa nova do cliente e coloca tudo no lugar, e ele não tem que se preocupar com isso. Mas hoje o nicho de Organize, ele vai assim, é um nicho extenso. E também faço Organize Baby. Mas tem gente que subnicha, né? Então, assim, tem pessoas que fazem o nicho só de pós-luto, né? Para ajudar aquelas pessoas que estão enlutadas com essa dificuldade. Então, a pessoa vai ajudar.
Tem gente que faz só questão empresarial, que ela vai organizar só a parte de documentação nas empresas. E tem gente que vai fazer organização em loja, né? Vai trabalhar na questão aí de loja, vai organizar a questão de roupa, que é um outro nicho. E aí cada um vai se especializando nessas áreas, né? E aí a pessoa trabalha, ou tem gente que trabalha com mais áreas, mas o foco geral mesmo da organização é o residencial.